Olá! Bom, esse vídeo agora eu vou mostrar para vocês, tá? Aí, a ideia de paralelismo e perpendicularidade entre funções. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é dar uma condição, tá? Quando que você consegue mostrar que retas são paralelas, quando você consegue mostrar que elas são perpendiculares, e assim por diante. Então eu fiz aqui um desenho, tá? De uma situação. A gente tem três retas R, S, T, que são paralelas entre si. Como que a gente sabe que elas são paralelas entre si? No plano é um pouco fácil. No plano você sabe que duas retas são paralelas se elas não têm ponto de interseção. Só que quando você está trabalhando no espaço, por exemplo, essa reta U aqui, ela não tem interseção com nenhuma das outras retas, mas a gente olhando sabe que ela não é paralela. Por quê? Geometricamente, a condição de paralelismo seria dizer que duas retas não têm interseção e ocupam o mesmo plano. Mas, em termos da geometria analítica, essa condição pode ser traduzida com a ideia de que a reta que dá a direção, o vetor que dá a direção dessas retas daí, eles são proporcionais entre si. Ou seja, se a sua reta R, por exemplo, tem uma equação do tipo A, B, C, T mais um ponto P0, e a sua reta S, não sei que isso aqui é A1, B1, C1, desculpe. E a sua reta S é igual a A2, B2, C2, 1T, mais um ponto P1, a relação que existe entre S e R é que quando você divide A1 por A2, isso é a mesma coisa que o B1 sobre B2, que é a mesma coisa que C1 sobre C2. Ou seja, elas são proporcionais entre si. Elas são um múltiplo escalar da outra. Quando isso acontece, então a gente pode dizer que as duas são paralelas. Então, um exemplo, e fazer um desenho aqui. Então, eu vou pegar essas duas retas daqui. A reta R, 4t mais 1, 5t menos 2 e 4t, que tem um vetor de direção igual a VR igual a 454, e a reta S, que é o vetor, é a reta com equação paramétrica 8t menos 2, 10t, 8t mais 1, que é um vetor de direção 8, 10, 8. Note que se eu dividir as coordenadas correspondentes, todas elas vão ser iguais a 2, a 1 sobre 2. Então, essas duas retas têm um vetor de direção que é proporcional entre si, ou múltiplo escalado um do outro. E agora a gente vai olhar que, de fato, se você tentar representá-las visualmente, elas vão ser. Então, vamos fazer uma pequena. Então, eu preciso colocar agora no GeoGebra. Bom, vamos colocar o exemplo aqui, então, agora, para a representação dele. Só para olhar. Então, a primeira reta que a gente tem é 4t menos 1, 5t menos 2 e 4t. Então, essa é a nossa primeira reta. Nossa segunda reta vai ser 8t menos 2, 10t e 8t mais 1. Então, notem que essas duas retas daqui, claramente, você consegue verificar, elas são paralelas. Elas satisfazem também a condição que eu mencionei, que existe um plano que contém ambas. Existe um outro teste que você pode fazer para a questão do paralelismo. Esse daí tem um pouco mais de importância teórica. Essa relação que existe entre as duas, tá, do vetor diretor, ela pode ser traduzida em termos do produto vetorial entre elas. O produto vetorial entre dois vetores, só relembrando, é o quê? Se você tem um vetor x1, y, z1 e um vetor w igual a x2, y2 e z2, o produto vetorial de ambos ele pode ser calculado em termos do determinante IJK, determinante entre aspas, porque isso aqui não são exatamente números, é só uma forma de se lembrar como o produto vetorial é feito. E aqui você tem x1, y1, z1, e x2, y2 e z2. E a ideia é que, quando você faz o determinante, tudo que vai estar no vetor I é a coordenada x. Então, por exemplo, aqui seria y1, z2, menos z1,
y2. E assim por diante, com as demais coordenadas. Você tem aqui, que é o j, ele vai ter quem? Ele vai ser o z1, x2, menos x1, z2. E, consequentemente, o k, por sua vez, a coordenada z, ela vai ser igual a x1, y2, menos y1, x2. Então, esse é o produto vetorial em geral, só relembrando. Se duas retas são paralelas, se os vetores de direção são paralelos, um proporcional ao outro, o que acontece é que quando você fizer o produto vetorial dos dois, o resultado vai ser igual a zero. Essa poderia ser a condição de paralelismo. Ela está relacionada com o fato de que, quando você pensa no produto vetorial entre os dois, como um é proporcional que o outro, a gente sabe lá da álgebra linear que no cálculo do determinante isso necessariamente significa que você vai dar zero. Se você tem uma linha que é um múltiplo escalar da outra, ou uma combinação linear das outras, necessariamente o determinante sempre dá zero. Então, a condição de paralelismo pode ser expressa tanto na forma do produto vetorial, quanto nessa forma daqui. São equivalentes as duas. Isso, então, é a condição do paralelismo. A condição de ortogonalidade, por sua vez, ela é relacionada, se vocês lembram lá de vetores, dá um produto escalar entre dois vetores. Então, duas retas, uma reta R de S, uma reta de R de T e uma reta S de T, que elas são dadas por um VT mais um ponto P0 e um WT mais um ponto P1, R é perpendicular a S se os vetores que dão a direção, o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, isso daí seria a condição, tá, que a gente teria para garantir a perpendicularidade. É só o produto escalar dando zero. Assim, a gente tem um teste para conseguir fazer isso. Uma coisa que é importante, uma interpretação extra que a gente tem aqui da ideia do produto vetorial, é que o produto vetorial entre dois vetores, ele é sempre perpendicular a cada um dos dois vetores. Na verdade, essa é a maneira pela qual a gente consegue fazer uma construção que é bem importante, que é quando você tem duas retas, tá? E você quer fazer um vetor que seja passando pelo ponto de encontro, que seja perpendicular a ambas ao mesmo tempo. Depois a gente vai olhar, quando a gente chegar em planos, que duas retas, tá, que têm um ponto de encontro ou são paralelas, elas determinam sempre um plano. E muitas vezes, para você encontrar um plano, você precisa de um vetor que seja normal. A construção de um plano a partir das duas retas sempre passa por você encontrar a reta normal, uma reta que é perpendicular a 2. Então a gente vai mostrar agora, usando a demonstração mesmo, que o produto vetorial entre dois vetores é sempre perpendicular com cada um dos dois. Então vamos só ajeitar a conta aqui, eu vou mexer essa definição do produto vetorial para um espaço maior, e aí a gente vai fazer essa demonstração. Olá! Bom, então vamos agora fazer a conta para mostrar que eles são de fato. O produto vetorial de fato é ortogonal com qualquer um dos dois vetores. Então a gente começa com o vetor V aqui, e aí a gente pega o produto escalar com o produto vetorial dos dois vetores. Então a conta que a gente vê aqui é que vai ser o quê? x1, y1, z2, menos x1, y2, z1, tá? Tudo escalar da primeira coordenada com a primeira coordenada desse. Depois eu somo com x2, eu estou botando na ordem das coordenadas, y1, z1, tá? Esse primeiro daqui, menos x1, y1, z2,
e soma agora com x1, y2, z1, menos x2, y2, y1, z1. Eu só peguei a definição dos vetores e peguei e fiz o produto. Agora começar a eliminar as coisas. Note que apareceu aqui o quê? Y1, x1, y1, z2. Esse aparece aqui com sinal trocado. Ele se cancela. Note que aparece também x1, y2, z1. X1, y2, z1. Sinal trocado de novo. Ele se cancela. E finalmente, x2, y1, z1 com x2, y1, z1. Sinais trocados se cancelam. Resultado final dá zero. Então, o produto vetorial, ele sempre vai dar um vetor que é perpendicular aos dois. Se a gente trocasse aqui o vetor V pelo vetor W, não ia mudar nada na minha conta. Ela simplesmente ia chegar no mesmo resultado final, que dá zero. Uma interpretação geométrica disso, e vamos ver que de fato isso acontece. Vamos pegar os vetores. Tá? Vetor 2, 1, 4. 2, 1, 4. E vamos fazer o vetorial dele com o vetor 0, 1, 0. E aí depois a gente vai colocar essas três equações da reta e ver que realmente a reta gerada pelo produto vetorial ela é perpendicular a ambas. Visualmente isso. Então, fazendo o produto vetorial, lembre que é o IJK de 2, 1, 4, 0, 1, 0. Então isso aqui vai ser, na minha coordenada x, é a coordenada de quem está com 1 i. Então vai dar 0, menos 4. A j vai ter 0 e 0. A k vai ser 2 e 0. Então, 2. Esse é o produto vetorial dos dois. Vamos agora para o GeoGebra e a gente vai jogar uma equação que seja da reta 1, da reta 2 e da reta 3. Passando para vamos colocar como origem a origem mesmo. Então, isso é um pouco mais simples de representar visualmente. A gente vai pegar então ele, GeoGebra, limpar aqui. Na verdade, deixa eu fazer uma coisa. Vamos... Opa, o GeoGebra travou. Trava. Problemas técnicos aqui. Ah, maravilha da tecnologia. Fazer um pequeno corte aqui e aí a gente retoma. Certo. A gente reiniciar o GeoGebra. Vamos colocar aqui então a reta 2t, t, 4t. Minha reta 1. E eu vou duplicar ela. Vamos colocar aqui. Não, é mais fácil escrever. Vamos botar a reta agora. Era 0, 1, 0. Então, 0, t, 0. Deixa eu mudar para não ficar tão... Configurações... Vou botar uma de vermelho, só para não ficar tão... E a minha última reta é a reta que é o produto vetorial de ambas, menos 4, 0 e 2. Então, menos 4t, 0 e 2. E aí vamos mudar a cor desse rótulo aqui. Vou colocar essa daqui de azul. E aí vamos agora olhar a figura que a gente tem. Então as minhas retas originais era a minha reta preta e a vermelha. Quando eu fiz o produto vetorial das duas, a gente consegue visualizar que o vetor resultante ele é perpendicular a ambos ao mesmo tempo. Na verdade, é fácil você ver isso. Se a gente aproximar da reta vermelha e da reta preta, bom, você consegue visualizar que a reta verde é tanto perpendicular a uma quanto perpendicular a outra. Então, essa ferramenta daí vai ser uma ferramenta útil quando a gente chegar na parte de planos, porque você precisa disso para fazer a construção de um plano que seja perpendicular a duas retas ao mesmo tempo. Isso tem suas aplicações, por exemplo, lá em cálculo 2, que é um curso de revisão de cálculo 2.
quando você quer pensar no plano tangente, porque você consegue mostrar que as retas das derivadas parciais, elas determinam um plano. E esse plano daí é esse plano das retas, esse plano vai ser o plano tangente. Para a gente encontrar isso, a gente vai precisar, então, ver como construir um plano a partir de duas retas. Então, por exemplo, então é isso que a gente vai olhar agora na parte de planos. E aí a gente vai começar a ver o primeiro exemplo de uma parametrização, tá, que você pode fazer de uma superfície, que é o plano, no caso. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo, mas então foi só para servir aqui de um exemplo e visualização. Essa parte de paralelismo e perpendicularidade. Até a próxima.